Oi, eu sou a Júlia e sejam bem-vindos ao vídeo sobre o Museu Catavento, onde a ciência se encontra com a diversão. Neste vídeo, vamos explorar as incríveis exposições dedicadas à vida, engenho e astronomia. Prepare-se para uma experiência imersiva, repleta de experimentos interativos, exposições fascinantes e aventuras educativas, onde mergulharemos nas maravilhas do universo e da ingenuidade humana. Oi, meu nome é Letícia Tavares Bernardo. Vamos falar um pouco sobre o Sol. A maior parte do Sol é composta pelos gases hélio e hidrogênio, não havendo superfícies sólidas, sendo ao todo 6 camadas que formam o astro, desde o núcleo, no seu interior, até a coroa, a camada mais externa. Manchas solares. Manchas solares são fenômenos temporais na fotosfera do Sol, que aparecem como manchas mais escuras nas áreas circundantes. Elas são regiões de temperatura superficial reduzida, causadas por concentração de fluxo de campo magnético que inibem a convecção. Prominências solares. As prominências solares são frequentemente associadas a erupções de massa coronal, uma explosão extremamente energética de luz material solar. Se essas erupções forem direcionadas para a Terra, elas podem atrapalhar a tecnologia dependente de satélites e também causam as famosas auroras boreais. Agora vamos falar sobre constelações. As constelações são grupos de estrelas no céu noturno, reconhecidas e nomeadas desde tempos antigos e contam um papel importante na história da astronomia, navegação marítima e da mitologia. Embora pareçam próximas, as estrelas que as formam podem estar distantes umas das outras no espaço. As mais conhecidas são as do zodíaco, ligadas à trajetória aparente do Sol durante o ano. Além delas, há muitas outras visíveis em diferentes épocas e lugares, como Ursa Maior e Ursa Menor, notáveis no hemisfério norte. Astronomicamente falando, as constelações são úteis para localizar objetos celestes, como exemplo, a constelação de Órion, que é conhecida pelo cinturão de Órion e a nebulosa de Órion. Você já ficou olhando para o céu procurando alguma constelação antes? Se sim, você encontrou alguma? Encontrar constelações pode ser um tanto quanto desafiador devido à poluição luminosa, ao movimento da Terra e à não correspondência com as figuras da mitologia. Contudo, com a prática e a ajuda de aplicativos dos mapas celestes, é possível identificá-las melhor, especialmente em locais com pouca poluição luminosa. Olá, me chamo Nicole e vim falar um pouquinho sobre a Amazônia. A Amazônia, ela está localizada na porção norte do Brasil. Ela possui um clima equatorial, com elevadas temperaturas e registros de chuvas ao longo de todo o ano. A vegetação da Amazônia é caracterizada pela grande diversidade de espécies e pela vasta presença de árvores de grande porte. Cerrado ocorre na porção central do Brasil. Ele tem um clima tropical, com a presença de 2 estações bem definidas, uma mais seca e a outra mais úmida. O Cerrado possui uma grande diversidade de espécies de fauna que habitam um território composto por árvores espaçadas e muitas gramíneas. Pantanal ocupa uma pequena zona geográfica no sudoeste do território do Brasil. Ele é caracterizado pela dualidade climática do clima tropical, com registros de fortes chuvas nas estações mais úmidas do ano. O Pantanal possui uma vegetação influenciada pelo regime de cheias local e uma vasta biodiversidade de espécies de animais. Oi, gente, eu sou Isadora e vou falar um pouco sobre o DNA na Estação Vida. Bom, o novo espaço de DNA na Estação Vida passou por uma grande renovação com o apoio da Bayer, uma grande parceira do Catavento. Neste novo espaço, aprendemos de uma forma dinâmica com hologramas e painéis interativos. Este espaço aborda uma das maiores descobertas da ciência. Os estudos do DNA possibilitaram novas descobertas científicas, como a diabetes, a hipertensão arterial, a obesidade e o câncer. Mas o que é o DNA? Bom, o DNA é basicamente um tipo de ácido nucleico que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo. É no DNA que estão codificadas suas características de um ser vivo, que são únicas em cada indivíduo. Essa molécula geralmente apresenta a forma de uma dupla hélice. Em organismos eucariontes, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias. Já em seres procariontes, ele é localizado em uma região que não é delimitada por membrana, é denominada nucleoide.
Através desse ácido nucleico é possível identificar pessoas, solucionar crimes, identificar doenças antes dessas se manifestarem e também realizar testes que indicam a paternidade. Ilusão de óptica. Damos ao nome de ilusão de óptica as ilusões que enganam nosso sistema visual. A ilusão faz com que enxergamos qualquer coisa que não esteja presente ou faz com que enxergamos a imagem de uma forma errada. Olá, eu sou o Iago e agora vamos falar sobre os experimentos da seção Engenho do Museu Catavento. Começando pelos ímãs. Aqui podemos ver dois ímãs solitários sendo pendurados por correntes. Por que nós não juntamos esses dois? E meu Deus do céu, os ímãs estão voando. Não, isso não é mágica, isso acontece porque os ímãs têm dois polos, um polo norte e um polo sul. Cada ímã está posicionado de forma em que os seus polos apontam em direções opostas, e devemos lembrar que polos opostos se atraem. A força magnética dos ímãs é mais forte do que a gravidade, por isso eles não caem até serem separados manualmente. Agora que vimos a força magnética de atração, vamos falar sobre a força magnética de repulsão, sendo mostrado por esse experimento, onde os ímãs não curtem muita companhia. A regra para esse experimento é basicamente a mesma do anterior, mas a diferença é que cada disco está orientado de forma que os polos magnéticos estejam alternados. Por exemplo, se o polo norte de um ímã está voltado para cima, o polo norte do próximo ímã estará voltado para baixo, e assim por diante. E bem, se dois polos diferentes se atraem, dois polos iguais se repelem. Legal, né? O próximo experimento fica na sala de luz e óptica, que é o experimento das cores RGB. Olhando para essa imagem, podemos ver um monte de cores aleatórias na parede. Mas se eu te disser que não são apenas cores aleatórias, se nós olharmos por cada um desses filtros, poderemos ver diferentes imagens aparecendo. Por que isso acontece? Bem, quando nós olhamos pelo vidro vermelho, por exemplo, o filtro absorve todas as cores da luz branca, exceto o vermelho. A mesma coisa acontece com o azul e com o verde. A luz bate e o filtro absorve as cores da luz branca, exceto a cor do próprio filtro. Simples assim. Em resumo, o Museu Catavento, localizado em São Paulo, é um espaço incrível que proporciona uma experiência educativa e interativa para visitantes de todas as idades, e é sem dúvida um lugar especial que contribui significativamente para a disseminação da educação científica e para a formação de novas gerações de pensadores e inovadores. É isso, muito obrigada por assistir!